Pequeno atraso. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Maravilha. Tranquilo. Vamos ver quem está chegando agora aqui. Oi, Leandro, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Com você, tudo bem? Tá certo. Que bom. Vamos lá, estou colocando a turma para dentro da sala aqui para a gente começar a trabalhar. Só um momentinho. Vamos lá. Fabiano chegou, boa noite. O Edson, Vinícius, Luiz Antônio, Watson, já falei com ele, Leandro também. Paulo Boa também, noite. Marilene. Oi, Paulo, boa noite, tudo bem? Tudo. Tranquilo, Ariane. Oi, Mara, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ariane. Tranquilo. Boa noite, Marilene, boa noite. Vamos lá bater o nosso papo da terça-feira, no dia 20. Deixa eu só chegar mais alguns e a gente já vai começar a trabalhar aqui. A sexta-feira passada, eu postei para vocês a primeira avaliação. A minha ideia hoje, já que a avaliação, eu falei para vocês que ela deverá ser no dia 27. Ela pode ser marcada no calendário da instituição no dia 29, porque o calendário não foi ainda divulgado. Não há problema. Se for dia 27, a gente combinou, vocês têm até meia-noite para remeter a avaliação, e se for, chegou agora, foi a Sara. Oi, Sara, boa noite. Quem chegou agora, se por acaso marcar para o dia 29, não tem problema, já falei para vocês. Oi, boa noite, Sara. Fica até meia-noite do dia 29. Uma coisa ou outra, vocês não vão perder, não vão ter perda não, só vão ter, quando muito, um acréscimo de mais 2 dias. Mas como já foi remetido para você a avaliação com uma boa antecedência, eu acho que já deu para vocês começarem a tomar uma posição sobre a avaliação, e eu vou dar uma explanada melhor para vocês agora sobre a avaliação, porque eu estava comentando, como é que chegou agora? Foi o Marcos, boa noite. A Yasmin chegou agora, boa noite. Por nós. Sim, professor. Só para tirar uma dúvida, o senhor só vai aceitar a resposta pelo e-mail? Só pelo e-mail ou tem uma opção pela plataforma? Não, manda direto pelo e-mail, porque a plataforma ela não tem, se você mandar por ela fica pública. Ela fica, não tem pelo que eu conheço dessa sala de aula do Google, não tem como você manter a privacidade. Então, para mim, melhor ir pelo e-mail, que aí fica privativo. Entendeu? Compreendo. Tá? Como vocês. Não, que a gente não estava semestre passado, não. Eu tenho feito isso sem dar certo. Você pega lá meu e-mail, que eu já até postei para vocês agora de tarde, que é o e-mail mesmo da sala de aula. Professor Dair Nogueira, @gmail.com. Porque esse e-mail é só para nós. Só para o nosso relacionamento da sala de aula, da faculdade, só nosso mesmo. Então, fica mais. Até porque acontece o seguinte: eu tenho outro e-mail, que é meu e-mail pessoal, que eu também estava usando. Dair Nogueira Filho, @gmail.com. Só que houve um problema, semestre passado, porque eu já pedindo para que remetesse para o e-mail, esse e-mail que a gente está usando institucionalmente, esse das aulas, professor Dair Nogueira, alguns colegas mandaram. Oi, Mara. Tá. Mara está com problema para mandar, tá vendo? Eu não sei como é que vocês estão mandando para os outros professores, mas eu fiz isso desde o ano passado. Aí acontece, alguns colegas, ao invés de mandar para esse e-mail, professor Dair, eles mandaram para o meu e-mail pessoal. O que aconteceu? Aí eu fui corrigindo tudo, fui lançando as notas, e aí alguém falou assim: poxa, Dair, você esqueceu de lançar a minha nota. Agora foi o Márcio. Oi, Márcio, boa noite. Esqueci, falei, peraí, deixa eu ver. Isso aí. Acontece, eu tenho muito disso, problema de operação. Aí o que acontece? Eu descobri que alguns e-mails tinham sido mandados para o outro e-mail, e aí eu não. Tá, o Leandro falou que é a mesma coisa, legal. E aí eu perdi, não localizei. Aí achei o e-mail no meio
dezenas de e-mail, deu uma mão de obrazinha, que chegou agora foi o Renan. Oi, Renan, boa noite. Mas resolveu. Mas aí eu preferiria, se vocês puderem, remeter, oi, Renan, boa noite, remeter para esse e-mail, que é um e-mail que a gente está usando no próprio no Google, o Beatriz, boa noite, que é o professora.dairnogueira@gmail.com, porque esse aí eu sei que é só material nosso, né? A gente conversa, vocês comigo ou com vocês, né? Porque pelo que eu sei, no sala de aula, eu não descobri a ferramenta para vocês poderem remeter para mim, mantê-la privada, entendeu? Né? Porque não se vai, é a tua intimidade ali, né? A sua prova. Né? Que agora foi a Bruna. Boa noite, Bruna. Então, eu estou usando o e-mail que está sendo bastante eficiente, não tem tendo problema, não. Tá? O e-mail que está na plataforma, né, professor? Isso. Tá, professor okay. Daí Nogueira, só isso, @gmail. Oi, Beatriz, okay. Boa noite. Tranquilo, não tem. Está chegando material já, 2 colegas da manhã já remeteram a avaliação, não está tendo problema, não. Tá? Qualquer problema que tiver, vocês, como me dê ciência aí, daí tem um probleminha aqui, não chegou aí, não. Então, aí eu vou resolver. Mas, final tudo certo. Tá bom? Essa parte é mais tranquila, porque que eu falei a vocês, essa plataforma da sala de aula, tudo bem que pode ser, claro, inabilidade minha, de operar. Porque quem me ajudou a montar isso aí foi o professor Rodrigo, desde a vez anterior. E aí, pegou umas dicas, tal, conversamos direitinho, dessa vez eu fiz tudo por minha conta. Aí acontece, ele não havia me dito, pode ser que haja, né, alguma forma de mandar essa avaliação de maneira privada, pela plataforma do Google, mas como eu não sei qual é, manda para o e-mail, não tem problema nenhum. Chega tranquilo, vem um anexo lá, eu tenho resolvido tudo, tem casos de colegas que fazem até pelo celular, às vezes digitam até no próprio espaço de resposta, de texto, sem fazer anexo, cada um está remetendo um jeito. Tudo bem, se for por anexo é melhor, se tiver alguma dificuldade com essas ferramentas aí, envia. Pode ter isso, é chegar para eu dar para poder apreciar e avaliar, tá? Chegou agora foi a Camila. Camila, boa noite. Então vamos lá, somos 23, está chegando gente, porque nós estamos chegando em média 40 colegas, né? 40 e poucos, então ao longo, mas não deve chegar nos próximos 10 minutos, a gente já pode começar a conversar. Vamos bater um papinho aqui sobre avaliação. Essa conversa de hoje, por acaso alguém perder a aula de hoje, teve algum tipo de ocorrência aí, de incidente que não pôde se apresentar para a aula de hoje, não tem problema. Depois de amanhã, eu posso fazer uma nova passada até no final do encontro, que na aula de quinta a gente vai até 10 da noite, eu posso pegar e falar, olha, quem não teve as noções da avaliação, está alguma dúvida, espera um pouquinho, dá umas 20 para as 10, a gente para, aí vocês ficam dispensados, vai ficar no ar aí só quem está interessado em alguma nova dúvida, opa, avaliação. Opa, olha nós aí. Caiu, oh meu Deus. Está com sinal. Vamos ver lá.
Professor, tá sem som. Só tá mutado aí, tem que abrir o som. Tá. Agora voltou, né? Voltou. Ok, voltou. Tá certo. Esse é Rafael. Vamos lá. Vamos voltar aqui pra gente. Deixa eu tirar o som, Rafael, aqui. Rafael, acabou. Já foi. Vamos lá, então. Eu combinei com vocês. Vamos dar uma olhadinha, então, na avaliação e vamos conversar sobre ela. Eu fiz aqui os apontamentos, porque eu estava comentando o seguinte, eu vi lá que vocês estão com 6 ou 7 disciplinas, acho que 7, né? Esse semestre, pelo menos, né? Então, a carga de trabalho de vocês deve estar pesada aí. Então, a minha ideia não é criar uma avaliação simples, não, uma coisa tola, não é isso, não. A ideia é fazer com antecipação, vocês possam já resolver, e aí vocês já se desvencilham da minha e já vão abordando aí as outras disciplinas, tá bom? Então, a antecipação está sendo para isso. Você recebe material 10 dias antes, pelo menos, e tem como você fazer com tranquilidade, 2 fins de semana. A gente tem os encontros antes da entrega da avaliação para poder resolver isso a contento, já que a avaliação ficou, em princípio, marcada para a próxima terça-feira, salvo se o calendário vier diferente. Mas eu acho mesmo, Mara. A ideia é essa. Que acontece, a Mara que deve que dar uma boa lida lá. Porque vamos pensar todos juntos. Qual é a ideia, qual é o bom desses encontros remotos, essa remessa do material via e-mail, via internet, porque você tem tempo para pesquisa, uma boa pesquisa. Isso é bom para o teu dia a dia mesmo, para o teu dia a dia profissional, para o teu dia a dia dos concursos, para o teu dia a dia que vai passar para adiante. E direitos reais, direito das coisas, eles são cobrados à exaustão. E não são cobrados, por incrível que pareça, não são questões assim complexíssimas, até nas provas escritas, naquelas discursivas que você faz. Eles perguntam para vocês coisas relativamente simples, dentro de um programa que é relativamente extenso, entendeu? Então, vocês têm que ter noções gerais. Agora, essa parte introdutória tem que saber. Todos perguntam, todos querem saber isso de vocês. Então, eu fiz o quê? Olha só, eu montei da seguinte forma. A prova do grupo da manhã está um pouco diferente, está próxima dessa aí. Vocês ficam até um pouquinho mais conceitual, mas foi coincidência. Até porque eu acho que eu montei a primeira prova de vocês. Então, aqui, olha só, primeira questão, 4 questões, 2,5 pontos cada, para a gente poder totalizar até a nota 10, e ficou o seguinte: na primeira, conceituação e distinção das teorias da posse, vocês vão pegar e vão apresentar as teorias, né, do Savigny e do Yelin. Vamos colocar, está aqui a teoria, corpos mais ânimos, tá bom, essa teoria aqui é do Savigny, a teoria do Yelin, é só corpos, o ânimo vem no momento posterior. Você vai dizer, poxa, mas isso aí é simples. Pergunta para alguém, até que milita na área de direitos reais, sobre as teorias da posse do Savigny e do Yelin. Em geral, eles passaram direto e não viram mais. Você vai dizer, mas eu não vou usar isso. Você vai usar. Isso pode ser arguído de você numa avaliação, num concurso público, alguma coisa assim. Então, até num bate-papo. Boa noite, professor. Oi, boa noite, tudo bom? Mais descontraído numa audiência, vai acontecer isso, você demonstrar para o juiz, eventualmente lá, para o outro advogado, um pouco da tua erudição, sabe? Que você tem um bom domínio do direito das coisas. É porque o direito das coisas, os direitos reais, eles são o suprassumo da visão do direito humano, tá? Então, vale a pena falar sobre isso, para sempre ter isso lá. É uma situação recorrente, que vocês vão ser arguídos mais cedo ou mais tarde.
tá? Então, é bom. É aquilo que tem que ter gravado, né? Não dá para ler na hora. Tem que fazer aquela forma pequena. O Savini é anterior ao Ehring, o Savini tem uma visão complexa, a posse, ela é bipartida, corpos mais ânimos. Mas o Ehring vai pelo direito romano, a teoria dele aborda corpos, e aí você fechou a definição do que a gente precisa. Não tem coisa mais difícil, não. Tá? Agora, realmente, ela é pedida. Depois, conceituação e extinção da posse da propriedade. Qual é o caminho? Bom, posse é fato. Propriedade é direito. Né? O primeiro caminho que você vai dar, aí você vai enveredar para a tua resposta. Não, posse é a história da humanidade. Né? Se eu não houvesse direito, a posse existiria, como sempre existiu. Não é isso? Desde o homem de Neandertal lá, você vai encontrar o sujeito lá, possuidor do tecido de caça, alguma coisa assim que ele tem ali à volta dele para lançar a mão para sobreviver. E a propriedade já é uma sofisticação, né? É a criação do próprio direito para garantir o quê? Garantir que a pessoa ela é dona de uma área, isso começa sempre com um imóvel, né? Para depois migrar para o móvel, que ela é dona de uma área, mesmo estando longe dela, já que a posse é aquela proximidade, já que ela é física, tem que estar próxima. Né? Então, a propriedade funciona dessa maneira, para poder permitir esse distanciamento sem a perda da posse. Aí lembra lá também que posse e propriedade, posse não é direito real, ela é conducente a, e propriedade é direito real. Lembra sempre disso também. Até porque a posse não está elencada no rol taxativo de direitos reais, e a propriedade é a rainha dos direitos reais, é a primeira que está enunciada dos direitos reais no estudo do ordenamento jurídico. Né? Muito bem. Aí depois, a 3, forma de aquisição dos direitos reais. Eu coloquei até a 3 aqui, a unidade 5, 6 e 7, por ali vocês têm a unidade 5 e seguinte, né? Como é que você adquire o direito real, né? Aquela aquisição originária, o que ela é, aquisição derivada, o que é, né? Então você por ali vai demonstrar, porque aí você fala em uso capião, né? Você fala em aquisição de direito real, mas basicamente vamos discutir fundamentalmente o que é aquisição originária e derivada. Ali você já se encaminha e você vai desdobrar o que mais você já conhece sobre isso. Está bem explicativo o material que a gente tem, e vocês têm muita coisa, boas fontes aí na doutrina, em artigos de internet, coisas assim, tá? Bons artigos da internet. Coloquei para vocês até um cabeçalho, vamos voltar lá no início, que vocês não tinham já feito comigo aula à distância, aula remota. Aí eu coloquei para vocês aqui vamos na primeira folha aí. Amigos e amigos, por favor, para a realização da avaliação, observem as seguintes regras. Não ultrapasse as linhas previstas para responder cada questão. Você tem 15 linhas. Claro, é evidente que você passa 3, 4, 5 linhas, ninguém vai te sancionar por, né, ir um pouco além. Eu quero pedir a vocês para terem um poder de concisão. Faz um trabalho em separado, depois prepara um resumo, faz uma síntese, exercício como a Mara fez, tá, falando sobre a questão da pesquisa que ela realizou. Então, você conseguiu o material, coletou o material, prepara um arrazoado geral e depois faz uma compactação daquilo ali para apresentar. Isso é basicamente vocês poderem desenvolver, quer dizer, eu estou estimulando sempre em vocês, sempre estimulei isso, o poder de síntese de vocês, isso é bom. Isso faz parte do dia a dia de qualquer profissional de qualquer área. Tem coisas que têm que ser, para serem bem explicadas, tem que ser explicadas de maneira delongada, lógico. Mas numa avaliação, como regra, você tem que fazer uma compactação, né? Mantendo os pontos mais importantes, mas evitando aqui acolá um devaneio. Pode tomar teu tempo e tempo do teu avaliador. Né? Não é meu caso, meu tempo hoje é bastante grande, mas do avaliador como um todo. Tá? Muito bem, eu coloquei assim, o ser remota, também não vai fazer uma resposta telegráfica, 3 linhas resolveu tudo, não vai resolver não tem como resolver tão rapidamente, né? Vai ficar incompleta, pode estar até certa, mas está incompleta, então vai utilizando o espaço de uma maneira bem dosada e
vai fazer bem a avaliação. Depois, você remota, avaliação de consulta livre, claro, mas só será considerada a resposta. Eu fiz aqui 2 considerações para vocês que eu fiz. Eu sempre faço as avaliações remotas. Então, chegou agora foi a Adélia. Adélia, boa noite. O 2.1. Eu estou aqui colocando o pessoal para dentro da sala, tá? Que chegou agora foi o Thiago. Então, vamos lá. Que não seja, em hipótese alguma, cópia de sites de conteúdos discutíveis da internet. Então, cuidado que essas coisas que o pessoal lança, escreve coisas assim, às vezes até invertidas, né? Coisas sem muito sentido. Então, não vão nessa onda de... Porque está num pseudo... Oi, Thiago, boa noite, tudo bem? Não, que é isso? Chegou embora. Está num pseudo site jurídico lá, que aquilo ali é verdade verdadeira, né? Cuidado. Então procura lá um autor, né? Um site mais confiável, né? Um trabalho, eu gosto muito de trabalho, procurar alguma coisa de dissertação de mestrado, doutorado, eu coloquei ali, coloquei ele lá, ó. Inclusive da Wikipedia, cuidado com a Wikipedia, tá? Ele é meio complicado, às vezes está muito certo, às vezes tem uns erros lá, uns escorregões ruinzinhos. Então, tem que começar a acostumar a não utilizá-la sempre como única fonte. Pode dar uma pesquisada ali e vai numa outra fonte, faz uma comparação, um estudo comparativo para melhor se apresentar. Tá? Ó, somente os trabalhos de pós-graduação acessados através do site da CAPES, MEC, domínio público, né? Que é mestrado, doutorado, você pode usar, mas também artigos em geral, não precisa ser necessariamente só para mestrado, para doutorado, mas um artigo bem elaborado, vale a pena. Até quando você começa a apreciar artigo, você se agrada da redação. E se você tiver a doutrina ao seu lado, né, livros que você tem fisicamente em casa, que você baixou, agora foi a Luana, oi Luana, boa noite, nessas consultas que você tem de baixar livros gratuitamente, coisa assim, também vale a pena ter um material com vocês, né? Muito bem. Eu falei para ele, recomendo que utilize doutrinadores conhecidos. Então, procura os nossos grandes aí, Caio Mário, né, o Arnoldo Valde, o Carlos Roberto, Gonçalves. Então, o Brasil tem um grupo grande de juristas civilistas, tá? Doutrinadores bons. Muito bom. Então, você pode ir por esse caminho. Depois, ó, caso seja encontrado plágio de artigos, já houve caso, tá? Estou só alertando, não é nada, não estou ameaçando. Caso seja encontrado plágio de artigos da internet, questões respondidas em questionários diferentes, em duplicidade ou qualquer tipo de comportamento que suscite a hipótese de cola, está igualzinho, né? Coisas que são, eu vejo às vezes, eu vejo uma avaliação, aí caminho 10 avaliações simples, eu já vi esse texto aqui em outra avaliação, aí eu volto para localizar, que eu faço com prova física, e aí você descobre às vezes que tem textos inteiros idênticos. Não é o caso de vocês, não, olha só. Infelizmente, será atribuído o grau 0 ao questionário inteiro ou questionários em duplicidade. É claro que confio na seriedade das amigas dos amigos, né? E não teria decepção de ver irregularidade. Porque eu fico triste, na verdade, não fico apunhado, eu fico magoado, eu fico chateado. Né? Vocês estão perdendo tempo de vocês, na verdade. Então, vamos ao nosso questionário. Aí, sim, eu falei a avaliação, foram 3 questões. Sempre lembrar disso, porque esse negócio de internet, copia e cola, vira uma praga, né? Então, a gente tem que perder porque dá um cacuete, né? Vamos ali que é mais rápido, mais fácil. E aquilo é facilmente detectável, que aquilo foi fruto de plágio, não é difícil, tem ferramenta de busca para isso aqui, simples de... E não é ideia nossa, não é essa, eu quero que você aproveite isso para você pesquisar. A avaliação dessa maneira remota é que vocês estão, eu estou falando com vocês o quê? Repassando a disciplina que vocês estão vendo, repassando os conceitos que já foram vistos, e aí vocês vão praticamente quase que fazer uma leitura. Já foi visto até agora que em letras tipo 12 aí a gente não tem 40 páginas, quer dizer, não é nada assustador, então dá para ver com tranquilidade. Depois a número 4, e a última, né?
aqui, ó, formas de perda da propriedade. Então, você vai ver aqui a situação das perdas voluntárias e involuntárias, né? O máximo são 15 linhas. A perda, se não me engano, eu coloquei aqui, está na unidade 11, né? No programa de vocês. Esse aí mais ou menos se situa por onde está. Isso aí foi dado agora nos últimos dias, né? 3 ou 4 aulas atrás, e está tudo tranquilo. Aí, o que eu estou dizendo para vocês, começar a preparar a resposta, não precisa mandar semana ainda, vai mandar semana que vem. Se quiser depois amadurecer a ideia, tirar uma dúvida ou outra, quinta-feira a gente vai abrir mais um tempinho. Hoje eu fiz no começo do encontro, na quinta eu vou fazer no final do encontro, tá? Volta de 9h30, assim, eu dou uma parada e... quem está com alguma dúvida aí, alguma questão diferente aí, algo que eu compreendeu mal, não escrevi bem, eu fiz lá os resumos para vocês, alguma coisa assim, aí eu vou fazer um reparo. Dan, encontrei um autor aqui que contradita o que você está dizendo aqui. Tá? Então, vamos ver o que está acontecendo, coisas assim. Tá? Mas, como regra, vai tudo correr bem, você vê que estamos aqui sempre com essa assiduidade muito boa, 50% de alunos, 60% de alunos, né? Número maior, muitas vezes, do que os encontros em sala de aula que a gente tinha presencialmente, então está tudo indo bem, felizmente. Tá? Então tá legal. Vamos começar então a trabalhar a aula de hoje, que a gente já vai adiantando. Professor Savini, o que tem o Savini? Só gosta do Savini. Savini é o nosso grande jurista, depois sucedido por Rudolf von Ehring, né? Que também porque, na verdade, o Savini e o Ehring são os papas dos direitos reais, né? Eles são, exatamente, a Mara falou, eles são os pais das teorias clássicas de direitos reais. Então, vamos lá. Na aula passada, se não me falha, nós vimos a aula 14, não foi? Foi 14. Aqui. Que a gente terminou deixa eu ver lá. Direito de vizinhança. Nós vimos na terça e na quinta passada. Fomos bem, né? Vimos todos aqueles chamados direitos de vizinhança, aqueles 7. Eu não pedi uma avaliação, porque como está muito recentemente apresentado, eu falei, não, como foi visto agora, semana passada, vamos cobrar matéria um pouco mais atrasada, tempos mais atrás, porque eu acho que vocês estão mais... A gente conversou com mais calma, vocês já não estavam com a avaliação já em cima, porque eles começam a ficar com a cabeça meio quente, mas outra disciplina. Está vendo aqui que vocês têm muita coisa de interacional público-privado junto, tributário, financeiro junto, né? Porque houve muita fusão de cadeira. Porque a gente dá normalmente interacional público separado de privado. Vocês estão com uma monografia, né? Não, vocês têm essa monografia? Não tem, não. Estou falando, os problemas de vocês é esse. Uma coisa do calendário de vocês, estava olhando lá, vocês têm umas matérias, tem bastante matéria, a minha era do 9º, vocês é diferente. Aí eu falei, bom, vamos cobrar aqui de menos coisa, de uma maneira mais adiantada, para que eles tenham tempo de resolver com calma. Vamos ver aqui essa conversa de hoje. Depois de vizinhança, a gente começa a ver condomínio, tá? Então, vamos começar a ver isso hoje, na nossa aula 15, que é a unidade 13, né? Que está aqui, condomínio. Aí vamos ver condomínio geral, voluntário, conceito de espécies, direito e dever dos condôminos, administração e extinção do condomínio legal, necessário, condomínio edilício, considerações gerais. Bom, vamos lá. Primeira coisa em relação ao condomínio, a primeira visão que se tem do condomínio é que o condomínio é um instituto atípico. Ele é cuidado pelo ordenamento jurídico, claro, ele é estudado. Mas o condomínio é uma situação estranha à visão original da posse da propriedade. Por quê? Porque ali você fala em domínio. E o domínio é algo que exclusivo. Se você
tem a posse, se você tem a propriedade, ninguém mais tem. Isso é a regra. Se eu tenho a posse ou se eu tenho a propriedade, ninguém mais tem. Mas o que acontece no condomínio é aquela situação incomum em que mais de uma pessoa detém o domínio sobre um certo bem. Pode ser bem imóvel, pode ser bem móvel. Muito certo. Então, o que acontece aqui em relação ao condomínio? Por conta dessa situação de uma certa não ser comum, por ser incomum o condomínio, tem uma visão também dos teóricos, dos estudiosos, que ela é uma visão de algo temporário. Por quê? Quem entende o condomínio é por um período, aí está fadado a terminar, mais cedo ou mais tarde. Né? E a gente vai entender por quê. Porque se ele é algo estranho à regra, já que o domínio é algo que tem aquela característica privatista, aquela característica de individualidade, ele ser dividido é algo incomum, é algo não usual, entendeu? Primeira coisa. Daí que se fala dele ser, como regra, ser temporal. Só que a gente vai ver no final, nós temos um condomínio que é do mundo moderno, um condomínio edilício, os prédios de apartamentos, de lojas, que ele já nasce com um rótulo, com uma estampa de perpetuidade. Aquele condomínio ali não vai ter jeito, aquele ali foi criado para ser daquele jeito, porque é algo que moderno. Porque quem pensa assim são os estudiosos antigos. Se você olhasse para o Yeren, né, para o Savini, quando falasse assim sobre condomínio, não, sim, mas o condomínio é algo atípico, ele é feito com uma visão de temporariedade. Então, por quê? Porque ele tem um início, mas tem um fim que vai acontecer. Já o domínio em si, ele tem aquela questão da perpetuidade. Tá? Então, há uma visão um pouco diferenciada. Esse é o primeiro conceito, a primeira noção. Tá? Aí vou colocar para você aqui um conceito que eu tirei do professor Fábio Ulloa. Tá? Tem uma coisa de civil boa também. Então, de lá, a propriedade condominial é aquela em que mais de um sujeito de direito titula simultaneamente os poderes de proprietário em relação a certo objeto. O que ele fala? Titulação simultânea, né? Ao mesmo tempo. Aí o condomínio pode ser geral ou especial, subdividindo se a primeira involuntária ou necessária. Vamos estudar instituto por instituto. Em qualquer hipótese de condomínio, cabe a cada condômino uma fração ideal do bem objeto da copropriedade. Então, sabemos que, como somos condôminos, temos frações, e podem ser frações aritmeticamente idênticas ou não. Vamos chegar lá. Isso aí, condomínio vai se estender, esse aprendizado, por 3 encontros, né? Já que o condomínio é um conceito extenso, principalmente o condomínio mais moderno, que é o edilício. Então, tá lá. Vamos aqui começar a entender o que é condomínio nas suas regras gerais, tá? Então, vamos ali, ó. Espécies de condomínio geral. Porque você tem o geral e o especial. Vamos começar pelo geral. O geral se divide em 3 espécies. Então, tá lá. Regras de ordem geral. Então, vamos apreciar esse condomínio geral quanto à origem, né? Quanto à eventualidade e quanto à legalidade, que você vai ver que ele é tratado de maneira diferenciada. Então, quanto à origem, como é que ele nasce, esse condomínio? Isso aí está exposto nos artigos 1337 a 27, 1330. Como é que ele nasce? Ele nasce pela voluntariedade, nós resolvemos ser condômino, ou por uma convenção que nós criamos ou que previamente já existe, que nós vamos aderir àquela convenção na qual nós vamos concordar em uma relação de propriedade condominial. Né? Então, vamos lá, vamos comprar um voluntário. Vamos comprar um terreno para a gente fazer um campo de futebol? Vamos embora. Aí, 3, 4, 5 pessoas se reúnem, se cotizam,
Não? E está aqui, não, agora, vamos comprar o nome de todo mundo. Hein? Todos vão ser os proprietários desse terreno aqui na escritura de compra e venda. Então, houve o quê? Instituiu-se um condomínio de forma voluntária. Nós assim o quisemos. Muito bem. O convencional é quando você chega numa relação de domínio em que já há uma relação condominial. Exemplo, você tem lá um terreno que já chega para você, para se adquirir, sendo de várias pessoas ao mesmo tempo. Né? E pode ser até sido de maneira voluntária, ou pode ser também advindo de uma situação posterior àquela aquisição derivada da primeira. O que quer dizer isso? O voluntário, concordamos, fomos lá, compramos o lote, em nome de todos. Convencional, estamos no lote e resolvemos a posteriori da aquisição, criar um condomínio. Vamos aqui, vamos associar mais alguém aqui, vamos colocar mais alguém como coproprietário, né? Isso é possível. O sujeito é dono, ele pode vir convidar outros podem ratear, ou pode doar, pouco importa como, mas criar uma relação de condomínio geral ali. Então, a primeira coisa é a origem. É a manifestação livre da vontade. É a voluntariedade ou a convenção, pouco importa. É uma relação, sempre que é um contrato, ele sempre é livre, né? Aí depois você tem lá que ele pode ser, né, depois de ser voluntário ou convencional, você tem também o condomínio que a gente chama de eventual ou incidental. Então, veja só, esse aqui não decorre da vontade do condômino, decorre da vontade de um terceiro que propõe às pessoas que ingressem naquela propriedade de maneira condominial e as pessoas concordam. Aí diz lá, resulta de doação ou testamento. Por quê? Porque são negócios jurídicos gratuitos. Então, veja lá, alguém chega para a gente, para um de nós, e fala assim, poxa, você quer receber de presente um terreno na rua tal, no número tal, a gente que eu tenho lá? Quero. Vamos supor que seja uma doação sem condição, depois nós vamos estudar isso mais adiante. Mas mesmo que tenha uma condição, pouco importa, mas aí a gente fala assim, a pessoa que vai doar fala assim, mas olha só, mas eu vou doar para você, mas vou doar também, ao mesmo tempo, essa área para mais 3 pessoas que eu gosto também. Gosto de você, gosto das outras pessoas também, quero presentear vocês com essa área para todos vocês. Vocês concordam? Bom, doação é negócio jurídico bilateral. Você pode querer me presentear, eu posso não querer aceitar. E vice-versa. Então, nesse caso, o que acontece? Você quer me presentear e já me cria. Fala assim, ó, mas tem aqui uma situação criada por mim. Você concorda em ter esse terreno, a propriedade dele, em condomínio com outras pessoas? Aí eu concordo. Quem são as pessoas? Me agradam, alguma coisa assim? Muito bem. Então, você tem o quê? Houve uma coisa eventual ou incidental, porque ela foi proposta para a gente e nós aceitamos. Ela não foi criada por nós aceitamos a criação dela numa situação de eventualidade, porque ela vem junto de um presente. Então, eventual e incidental são características de quê? Das doações e dos testamentos. Por quê? Porque o testamento também é um negócio jurídico gratuito. Uma pessoa prepara de maneira judicial ou extrajudicial um testamento. O que é o testamento? Testamento é uma disposição ou disposições pós-mortem. Ou seja, a pessoa faz disposição ou disposições do destino do seu patrimônio após a sua morte. Isso é o testamento. Que, na verdade, ele se fixa em cotas partes, né, em proporcional 10% para um, 20% para outro, 15% para o outro, e assim funciona o testamento. Vocês vão entender depois que, na verdade, ele fica em situação de indivisibilidade. Ele é indiviso, ele não é determinado. Vamos estudar isso também, nesse condomínio criado até por força da lei. Mas ele acontece sempre no testamento, quando há mais de um herdeiro.
Havendo um só, não há condomínio. Ele vai ter o domínio, independente de qualquer outra pessoa, mas está vindo mais de um herdeiro, criou-se um condomínio. Tá? E nesse caso ele é incidental, porque poderia ser ou não, porque a pessoa acaba presenteada com aquele condomínio incidental, porque como é um ato jurídico bilateral, o sujeito que é o beneficiário do testamento, né, o herdeiro testamentário, ele pode simplesmente, na hora da execução do testamento, ele ser posto em prática via judicial, ele se negar, dizer, eu não quero não, renuncio à minha parte. Então ele pode perfeitamente não concordar com o condomínio que não decorreu da vontade dele, e sim uma vontade que primariamente foi determinada por aquele que morreu. Não é isso? Muito bem, mas ele não é obrigado, ele pode renunciar, mas ele tem que concordar. É aquela história. Alguém fala para você, para mim, assim, olha, vou fazer um testamento, vou colocar você como meu beneficiário uma parte do meu patrimônio para quando eu morrer. Aí você ou eu falamos para a pessoa assim, olha, me perdoa, mas eu não quero não. Não quero não, isso aí não traz nem boa sorte. Colocar meu nome lá. Ele diz assim, não interessa, eu vou colocar você como meu herdeiro testamentário. A gente não pode impedir. Ele pode colocar? Sim, a gente pode não aceitar, quando da execução do testamento, aceitar o que nós iríamos receber por conta do testamento. Então, já tinha falado para ele que eu não queria. Como não depende da minha vontade, sim da vontade de um terceiro, que é a dele, agora que já estamos executando o testamento, o que acontece? Ele já morreu, eu digo aqui, eu quero declarar que eu quero renunciar à minha parte e não quero participar da partilha desse bem. Tá bom? É um direito que você tem. Você não pode impedir, que ele é um terceiro. É um negócio que é praticado. Aí sim, no ato da prática, esse negócio aí é unilateral, que depende só da vontade do testador. Mas na hora da execução dele, quer dizer, o sujeito já morreu, aí ele passa a ser bilateral, porque depende, a vontade do morto já está lá expressa no testamento, mas a tua vontade tem que ser expressada também. E você pode se negar. Entendeu? Há dois momentos. Um da celebração, o momento dos efeitos, né, da execução do testamento. Pode acontecer aqui, sempre unilateral, mas aqui vai acontecer uma bilateralidade. Vai permitir a pessoa dizer assim, não aceito. Não me interessa. Como é o caso do procurador também. Depois, o condomínio legal ou necessário. Eu coloquei aqui, deriva da lei. A lei que fala que esse condomínio legal, por que ele é legal? Porque, na verdade, ele tornou-se, por uma necessidade física, imposto pela lei. Entendeu? Para evitar que a necessidade física não fosse bem protegida pelo ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico pega e fala e define, nessas situações surge um condomínio. Então, um condomínio legal, por quê? Porque a lei impõe o condomínio, está criando ali o condomínio. Tá? Então, veja lá, deriva da lei. Tem lá as situações. Confusão, comistão, adjunção. Então, lembra lá, comistão, adjunção, mistura de líquidos, né? Mistura de sólidos. Então, imagina a discussão de pessoas que se unem para fazer lá um muro, uma área concretada para fazer ali, né, a famosa quadra de futebol, salão, sei lá, uma coisa assim, para bater bola, e aí dá uma confusão lá, e um fala, não, mas eu entrei com cimento, não, mas eu entrei com a pedra, não, mas eu entrei com a areia, né, então, não, eu quero minha areia de volta, eu quero minha pedra de volta, eu quero meu cimento de volta, não tem mais como, por quê? Porque os elementos combinados geram um terceiro elemento, né, que é o concreto. Mas como é que vai ficar esse... Bom, todo mundo é dono. Mas como é que a gente vai poder desfazer esse condomínio? Vão ter que fazer o quê? Vão ter que fazer o cálculo de quanto vai custar, custou isso, né, com mão de obra e com material, vamos ver lá. E dali vamos fazer o quê? Vamos ter que fazer uma divisão matemática, 1/3 para cada um. Mas eu entrei com mais pedra, o outro custou mais caro que o cimento, não interessa. Nesse caso, essa confusão que surgiu, essa mistura que surgiu, resulta em quê? Numa divisão condominial em partes matematicamente exatas.
Então tá lá, paredes, muros, cercas, valas divisórias, né? Entrou para trabalhar, meio a meio, e se por acaso você fez a parede divisória dos nossos terrenos, o muro divisório dos nossos terrenos, e eu não, isso, Márcio, 1272, tá aí, para o primeiro, isso mesmo, e eu não contribuir, você pode me instar, me obrigar judicialmente a entregar para você a metade do que você gastou, e a metade aí vai ser a metade aritmética, tá? 50% para cada um. Muito bem. Depois, ó, agora, já vimos quanto à origem, vamos ver agora quanto à forma. A origem de onde vem aquele condomínio, né? Como é que ele surge? E a forma, ele acontece sob duas formas. Ele é um condomínio pró-diviso ou ele é um condomínio pró-indiviso. O que quer dizer o pró-diviso? É porque aquele condomínio, ele diz aqui, ó, ele é um condomínio no plano jurídico, mas no plano físico, ele diz lá, ó, ele acontece de uma maneira independente, um condomínio do outro. Como é que acontece isso geralmente? O exemplo clássico é dos terrenos muito amplos. Imagina lá, um sítio, uma fazenda, que pode ser pequena ou grande, e que eles têm condôminos, né, de um proprietário. O que acontece? Cada condômino vai tocar a sua cota à parte, do condomínio, já que ela é uma cota à parte muito vasta, tem toda a possibilidade de ter vida autônoma, independentemente do outro. Então, aqui, ó, puxou energia para cá. Ele não pode cobrar essa despesa de puxar energia para o lado dele, já que é uma área muito ampla, para o outro. O outro que puxa energia para ele, criou, com benfeitoria, criou aqui fez uma plantação, pode ser até muito grande, tá? É dele. Porque nesse caso aqui, a gente fala de pró-diviso, para-divisão, é para-divisão apenas jurídica, mas não uma divisão fática. Então, você não precisa obrigar aquela ameação, ó, gastei 200 pregos lá e 50 moirões, tem que pagar 25 moirões sem perdão. Não, peraí, você só fez a tua parte. Essa parte você está cuidando, e eu estou cuidando da minha parte, né? O pró-diviso acontece, geralmente, nessas situações que cada condômino, ele exerce poderes tão específicos naquela área que é dele, que é como se ele fosse o proprietário, o único proprietário, com um domínio exclusivo. Por quê? Por causa da amplitude, que não é uma coisa que a gente conhece na modernidade, né? No nosso mundo do urbano, isso acontece normalmente. Então, vamos lá. O pró-indiviso. O pró-indiviso já tem o quê? De fato e juridicamente. Além dele ser um condomínio juridicamente considerado, ele também é de fato, ou seja, houve uma despesa, o outro tem que contribuir. Por quê? Vamos pensar numa área menor. Você faz casa geminada, você tem espaços pequenos, mais restritos, então tudo que for feito daquela metade do condomínio, daquela parcela daquele condomínio, o outro tem que contribuir, porque quanto que eles fizeram dele, o outro tem que contribuir também. Então, quando tem uma relação condominial pró-indiviso, quer dizer, o condomínio é indivisível pela indivisão. Por quê? Porque não dá para deixar de ser condomínio. Eles são como se fossem aqueles irmãos siameses, né? Onde vai um, vai o outro. Tudo que é gasto por um daqueles condôminos, naquela situação, o outro tem que gastar também. Tá? Imagina lá, por exemplo, um condomínio de um veículo. Pô, teve um problema no motor, eu tive que consertar. Conta está aqui. Não, mas peraí, quem andou com o carro foi você. Não, peraí. Não dá para dividir isso na relação condominial de automóvel, por exemplo, um barco, por exemplo. Por quê? Porque como você tem um objeto indivisível... Pronto, Márcio. Professor, desculpa interrompê-lo. A última questão da sua prova fala sobre as formas de perda da propriedade, não é isso? Isso. A última questão. E eu estou olhando aqui no Código Civil, e essa parte de confusão da comissão e da adjunção, ela faz parte do capítulo, né, da forma de adquirir a propriedade, não é isso? Porque isso, vem da ocupação, do achado de tesouro, da tradição, da especificação, e na seção 6 da confusão. Então, a confusão, comissão e adjunção são formas de adquirir a propriedade. De aquisição. De aquisição da propriedade. Aquisição. Mas exatamente. Não vai cair na prova não, né?
Não, isso aí não. Negócio de comistão, eu não gosto de comistão, adjunção, eu falei negócio de aluvião, avulsão, eu gosto de você fazer, aprende para responder num concurso público, mas como regra a gente não está, vocês não vão, eu acho que dificilmente vocês vão se deparar com isso profissionalmente. Pode discutir isso no concurso, por quê profissionalmente daí? Porque você como advogado, não deve tratar disso, dificilmente vai tratar, não vai aparecer isso para você. Então, questão é muito típica de rios, terras que deslocam com movimentos de... Isso é uma coisa que é muito... Quando acontecer, você tem condição de perfeitamente estudar aquilo ali e resolver bem. Então, guardar isso quase como uma coisa já intuída, para mim, é ocupar espaço nesse momento sem tanta necessidade. Por isso que eu não cobro, porque eu sei que isso aí não vai ser exigido de você de maneira imediata. Você vai ter que estudar. Você vai olhar, vai pesquisar e coisa assim, tá? É só lembrar essa questão de misturar líquido, misturar sólido, mas vai falar, não, eu sei o que é. A discussão é uma divisão, mas também não vou perguntar, uma divisão matemática, né? Uma divisão aritmética mesmo, tá? São três, contrastou pouco importa, a gente atribui o valor do produto final, e ali a gente partilha entre todos, alguém vai levar prejuízo? Vai. Alguém vai ter vantagem? Vai. Mas faz parte de quê? Da relação condominial, porque não tem uma solução melhor, né? Da mistura. Tudo bem. Legal. Vamos tocar? Desculpa, professor. Só eu fiquei confuso, porque... Não, mas agora eu acho que eu entendi. Porque eu confundi até as questões. Na verdade, é a número 3, que fala como se adquire os direitos reais. Isso. Eu tô adiantando os artigos. No caso, ele fala da propriedade, o título 3. Tá. Porque aí é aquela aquisição originária, voluntária, né? E quais as formas de aquisição? Originária e voluntária. Isso aí. Entendi, tá bom, ok, obrigado. Vamos lá. Depois, pode ainda... Eu falei do plano de divisão, né? O plano de divisão que eu falei para vocês. E o que é fato juridicamente? Porque é uma situação de condomínio que, além de ser um condomínio juridicamente reconhecido, pelo tipo de condomínio, ele implica que os condôminos têm que participar da gestão daquele bem em condomínio. Então, eu vou falar a história do carro. Pô, temos um carro em condomínio, é possível? Claro que é possível. Mas no Detran lá no Detran tem, você vai ver o nome do proprietário, vai sair o dele e o outro, são 3 ou 4 proprietários, não cabe o documento, então vai dizer assim, fulano e outros, e você vai procurar na vida do veículo ali, vai aparecer, no registro do Detran, quais são os outros condôminos. E aí o que vai acontecer? Tudo que aconteceu com aquele veículo ali, claro, evidentemente você não pode, teve um acidente, você conseguiu responsabilizar houve culpa, grave de um dos condôminos por imperícia, no caso aí, imprudência, uma negligência exacerbada, você pode imputar ele até umas perdas e danos em prol dos outros condôminos, mas isso é uma coisa excepcional. Em geral, é tudo o quê? Partilhado, tudo rateado, porque ali você tem uma forma de condomínio tipicamente pró-indivíduo, quer dizer, não dá para dividir. Pró-diviso é porque tem como, de fato, tem como perfeitamente haver uma divisão de encargos, de responsabilidade no outro, e o outro é o mais comum nos dias atuais, né? É o pró-indivíduo. Continuando. Pode ainda ser transitório, suscetível de extinção por iniciativa direta dos condôminos, ou permanente, são aqueles que ocorrem por imposição legal. Então, um exemplo que vai acontecer mais adiante é o condomínio edilício, que eu falei para vocês. Não, você tem um apartamento, você é condômino das áreas comuns, quer você queira, quer não, e isso aí é permanente. Não dá para descaracterizar. Mas você tem a situação daquele terreno que a gente comprou para fazer o campinho de futebol, que a gente pode dizer assim, estamos usando, poxa, a área é boa, é grande e tal, não estou jogando mais bola, você também não está, fulano viajou, vamos acabar com esse condomínio, vamos oferecer para um de nós a possibilidade de comprar dos outros as suas cotas partes, né? E aí ficar o dono sozinho, o único proprietário, ou então vamos todos convencionar que nós vamos dispor desse condomínio, vamos vender a área por inteiro. Então, para acontecer o quê? Você pode transitoriamente
você pode pegar e extinguir o condomínio. Aqui, iniciativa direta dos condôminos. Mas tem a questão daqueles que você não tem como encerrar iniciativa apenas dos condôminos. Você tem uma imposição legal, construir o condomínio, ele vai ser mantido. Quer ver um caso? Herdeiro. Não, vamos esquecer o testamento, vamos colar o herdeiro legal. O herdeiro legal, quando a pessoa falece, por causa do direito de sucessão, pelo Código Civil atual, os herdeiros são todos construídos em condomínio. Enquanto não houver partilha, tecnicamente falando, né, feita judicialmente ou até extrajudicialmente, tudo bem, mas tem que haver uma divisão resolvendo aquela situação, aquele condomínio vai ser mantido enquanto não houver uma regularização daquela situação ali. Entendeu? Por quê? Porque a lei diz que outrora, pelo código anterior, você podia alienar a tua parte como herdeiro, sem a divisão, você alienava aquela cota. E depois ele entrava no lugar do herdeiro igualzinho. E você não precisava oferecer para os outros herdeiros. Direito de preferência, coisa assim. Pelo código atual tem. Você tem que oferecer, não quero não, isso aqui, eu quero, é um condomínio, vamos resolver essa questão, vamos resolver esse inventário. Você não, eu queria fazer o seguinte, nem o inventário quer participar não, por que você me pagasse aqui e ficasse com a minha quarta parte? Então você vai abrir mão dessa quarta parte em nosso prol, né, por conta de um negócio que vai ter que ser feito e apresentado no momento certo, extrajudicialmente ou judicialmente, coisa assim, porque aconteceu o quê? A gente fez, dessa maneira, a gente conseguiu extinguir aquele condomínio permanente, porque houve uma manifestação de vontade que a lei permite que aconteça. Tá? No caso do apartamento, não tem. Não, quero comprar um apartamento, mas não quero contribuir com o condomínio, não quero... Não. Aquela história do sujeito que mora no loteamento, na primeira casa do loteamento. Mas eu não ando aí para dentro, eu não preciso dessa rua, eu posso fazer uma garagem de frente para a rua direto, então eu não sou porque isso está incluso no condomínio, só existe dentro dele, e a disciplina legal determina que o senhor também, o senhor quer queira, quer não, é condômino. Tá? Então tá lá. Qual é a preposição legal? 1272, parágrafo 1º, 1327, né? Código Civil. Depois, quanto ao objeto. Já vimos quanto à origem, quanto à forma, e agora professor, Pronto. Boa noite. Posso fazer uma pergunta ao senhor? Oi, Fabiano. Pode dizer. Tem um colega que teve quase a mesma situação que essa, aí o senhor mais ou menos está falando aí. Ele comprou o terreno, não era condomínio. Então, alguns moradores decidiram fechar. As principais colocaram guarita, e começaram a cobrar uma taxa dos moradores que estariam naquele condomínio, que não era condomínio, era loteamento aberto. Isso. Aí ele começou não querendo pagar isso aí. Aí não deixavam um carteiro adentrar até na rua dele, alguma coisa assim. Aí, na época, ele queria colocar na justiça. Falei, cara, isso vai demorar porque tu não contribui, não teve melhoria, não colocaram cancela. Não... Nesse caso aí, como é que ficaria essa situação? Vamos lá. O que acontece, Fabiano? Esse condomínio do teu amigo é o que a gente chama de condomínio de fato. Né? Porque não era um condomínio de direito, não era dele, não existia perante o direito, né? Juridicamente ele não existia. Houve, na verdade, um fechamento e coisa assim. O que acontece com o condomínio de fato? Isso foi muito discutido já, tá? Deu muita briga judicial e ainda dá. Hoje já está mais ou menos apaziguado, que é o seguinte, se ele é de fato, aquilo ali se torna, na verdade, a organização daquele condomínio de fato, ele tem a ver com uma contribuição voluntária. Ele é criado voluntariamente. O voluntário determina que você participa da cota condominial se você quiser. Você não é obrigado a participar. E outra coisa, que dá até tipo penal, é a possibilidade de... Não, como você não paga, o carteiro não vai na tua casa. Poxa! Né? Direito de ir e vir, aquele constrangimento ilegal do carteiro, constrangimento ilegal da pessoa que está se praticando contra ela um ato de exclusão, de força,
né? E vou dar um exemplo para vocês que eu já participei uma vez lá em cima na Comar. Tem uma área lá em Mendes, tem um bairro lá chamado Coqueiros. Então você passa o centro de Mendes, indo para o lado de Vassouras, uns 2 quilômetros ali após o centro de Mendes, se dá 2 quilômetros. E aí o que acontece? Ali o pessoal tinha vários pequenos sítios, mas lá em cima tinha chácaras. E aí tinha uma servidão, uma rua de entrada, que é uma via pública, inclusive, para poder atender os sítios. Os moradores daquele sítio, que eram sitiantes, chacareiros ou moradores fixos, coisa assim, eles resolveram fazer isso que você está falando. Fizeram um portal, colocaram uma cancela e começaram a cobrar um valor para poder cuidar, segurança, limpeza e tal. Vamos lá. Alguns moradores concordaram. E depois que você paga a primeira vez, aí que é interessante na decisão da jurisprudência, você tornou esse condomínio de fato. Tu pagou uma, você assumiu que você reconhece que você deve arcar. Ah, tá bom, Taurino. Ele tá melhor, menino? Ele falou que o filho dele tem um probleminha de saúde aqui. Estima as melhoras dele aí, Taurino. Tá? Tá bom, graças a Deus. Tá bom, tá bom. É coisa que você precisar sair aí, tranquilo. Então acontece. Nada que é isso. Então acontece. Olha o que acontece. Você pagou uma cota condominial, uma contribuição aquela, você tacitamente concordou que aquele condomínio existe. Aí acabou. Pode cobrar até em juízo depois. O negócio é não pagar a primeira. Não pagou nenhuma, eu não reconheço, isso é voluntário, esse condomínio não é um condomínio legal, ele não existe. Então, se eu quiser concordar com segurança, tem uma discussão já na área urbana por conta disso, que é bom, se a pessoa quiser contribuir, alguns discutir, mas se ele se beneficiar, o que nós fazemos aqui vai ser enriquecimento sem causa, tal. Então, tudo bem, não precisa limpar a frente da casa da pessoa, mas não pode impedir, por exemplo, o caminhão de lixo chegue na casa daquela pessoa, da coleta, por exemplo, de lixo chegue lá, e o carteiro não chega. O que aconteceu lá em mente, eu estava na audiência, para fazer essa audiência, foi o seguinte, uma psicóloga, que é uma psiquiatra, a médica psiquiatra, que por sinal faleceu precocemente, teve um câncer no cérebro, uma pessoa fantástica. Agora, aquelas pessoas assim, exigentes com seus direitos, eu gosto de gente assim. Ela foi morar lá, ela alugou uma chácara daquelas. E quando chegou lá, alguém falou para ela sobre essa taxa, ela falou assim, olha, eu não contribuo, até porque quem me alugou disse que não contribui, que não é obrigatório. E alguém falou, não, mas a senhora precisava contribuir, doutora? Fulano, ela disse, não pago. Bom, tinha uma pessoa que era paga para ficar na porta da porta, que tinha uma cancela, um portão. E aí o que aconteceu? Deram uma ordem, lá o sujeito que se dizia síndico, para quando ela chegasse de carro, para sair ou para entrar, para esse senhor da cancela lá do portão, não abrir o portão para ela, nem na saída nem na entrada. Então o que aconteceu? Ela, como era uma pessoa tranquila, o que ela fazia? Chegava lá, ela parava o carro, descia do carro, ia lá, abria o portão, passava. Só que o que aconteceu? Um dia com uma chuva brutal, ela chega, o sujeito não abre o portão, ela desce do carro, abre o portão, se molha toda, se lameia toda, e fala para ele, olha, isso é um absurdo. E foi lá conversar com uma pessoa que administrava lá, aquele pseudo-condomínio ali, o sujeito falou, não, porque na verdade não contribui, aquele bate-boca de mau vizinho. Aí levou isso para quê? Judicializou. Um dia da audiência, o juiz, foi um juiz que ficou mais tempo que eu tive lá, né, com ele, foi 6 anos e pouco, um garoto muito bom, cara, pessoa tranquilíssima, inteligente, tem muito bom senso. Isso aí, bom juiz tem que ter bom senso. Infelizmente, alguns não têm. Então, acontece, ele pegou e expôs a situação, deu uma aula para eles. Olha, é uma via pública, vocês não podem colocar essa cancela ali, esse portão, que tinha foto, tinha verificação, o oficial de justiça fez, relatou o fato todo, né? Não pode. E vocês não podem impedir o ir e vir dela. Então, eu vou propor aqui, não estou impondo, estou propondo que vocês façam o seguinte acordo. Vocês mantêm o portão, mas toda vez que ela chegar para sair ou para entrar,
a qualquer hora, vocês vão ter que abrir e fechar esse portão para ela, sem criar nenhuma dificuldade. Ou então, se vocês não aceitarem isso, eu vou simplesmente determinar a demolição daquilo ali. Se você não quiser arcar com a demolição, ela vai arcar com a demolição e depois ela vai exigir de vocês os custos. E isso aí pode determinar até um dano moral, que ela vai ser constrangida, está sendo constrangida. Isso se a doutora concordar e se vocês concordarem. Ele foi tão convincente que eles entraram, porque é uma pessoa dura, mas não uma pessoa má. É diferente, né? E aí foi realizado um acordo ali, ficou uma coisa muito bem feita e ele explanou certinho. Então, o que acontece aí, como você falou? Pegaram uma via pública, colocam uma cancela no portão e saem de porta em porta cobrando uma participação naquilo ali. Não, negativo. E virou cultura, né? E virou cultura, porque o Rio Mar, a Península, todos eles são logradores, né? Exatamente. E essa questão do tag, né? Para que o morador pague. Automático, né? O tag. Aquilo ali tem, inclusive, como eu estava falando, aquilo tem um reflexo penal, pô. Caralho. Né? Constrangimento ilegal, pô, né? Obrigar uma pessoa a fazer o que ela não quer fazer, impedir de fazer uma coisa que ela tem que fazer, tá? Então, eu já vi isso acontecer em condomínio até de início, coisas assim. Não tinha que chegar e o condomínio que pagava. Isso aqui aconteceu aqui em Realengo, muitos anos atrás, os alunos meus de faculdade de economia, de contábeis, falavam sobre isso na outra faculdade. Poxa, é porque quando o síndico lá, um major, que está reformado, sei lá, que era um prédio que tem muitos militares ali, em Realengo, a rua principal ali de Realengo. E disse assim, não, e ele disse para mim, já que eu estou trabalhando 3 meses com o condomínio, que eu estou sentindo um problema de financeiro em casa, e ele avisou lá que eu não posso entrar com o meu carro no estacionamento do prédio. E o porteiro não pode me ceder, não pode abrir para eu entrar. Não, eu fui direto à delegacia, direto. Primeira coisa é registrar o coisa policial, porque isso aí é constrangimento legal. Igual você não querer pagar o estacionamento, você diz que você vai tirar o carro enquanto pagar o estacionamento. O princípio é similar. Então, acontece isso. Então, o que o Fabiano colocou foi isso. O amigo dele, o único problema do amigo dele, como o secretário falou, que virou um modus operandi, virou uma coisa habitual, é que o teu amigo, Fabiano, vai ter problema com a vizinhança. Ele vai ficar como um sujeito meio malquisto. Agora, se várias pessoas daquele local não pagam, e acham um absurdo ter que pagar, elas se reúnem e conversam, não vamos arcar, ou temos, então, ter que ter um acesso muito efetivo às despesas, à destinação dela, à origem dela. Né? Se você é o pagador, você tem direito ao quê? A auditagem, né? A fiscalização. Então, existe condomínio de fato? Existe. Tá? Em logradouro público? Não. Em geral, são loteamentos de ruas que podem até ser logradouros públicos, mas tem um baixíssimo tráfego. São vias, assim, de acesso alternativo, então ali pode ser construído, isso se não houver ninguém citar uma questão sobre aquilo ali, mas só vai arcar com o parcelamento, com o fracionamento da despesa, aqueles que quiserem. Então, não, eu não pago, eu não concordo, eu não estava nesse dia, ninguém me consultou, e vai tocar para diante, mas desde já sabendo que vai ficar, talvez, persona não grata naquele lugar. Agora, a questão é você também acabar sendo obrigado a pagar valores extorsivos, sem você saber nem para onde aquele dinheiro vai, como é que ele é gasto, como é que ele é administrado, na mão, sabe-se lá de quem, né? Como é que se elege, como é que se escolhe, quem é que é o gestor, e coisa assim. Isso aí é um condomínio atípico, irregular, e que dá muito problema. Você tem que ter uma unanimidade de 100% dos moradores. Tá, Fabiano? Então, fica para eles. Obrigado, professor. Vai lá. Nada. Estamos às horas. Mas como o Taurino falou aqui, vocês devem ter todos concordado. Se você resolver comprar aquela briga, vai ter que comprar uma briga só. Não acho correto. A gente pode fazer, vou partir do zero. Todos nos reunir, vamos organizar, fazer uma ata para criar uma associação nossa de moradores aqui dos lotes, das ruas, e vão apresentar, fazer uma votação para eleger gestor, fazer um controle de contas,
uma prestação de contas. Vamos fazer, não, porque é uma vez por mês, quando todo mundo se reúne, sei lá, bimestralmente, não sei. Mas a gente tem que ter o quê? Acesso ao de despesa, para nós fazermos melhorias também. A questão da desconfiança, a questão é promover a melhora das condições de habitabilidade aqui da região, coisa assim. Mas tem que ser um negócio feito muito, muito tateado, sabe? Muito cuidadoso, porque pode dar discussões homéricas, né? Não é numa cidade que todo mundo está em pé de guerra aí, é barra pesada. Né? Vamos lá. Aqui, ó. Quanto ao objeto, vamos ver. Né? Nós vimos lá quanto à origem, quanto à forma, agora quanto ao objeto. Universal, que é o constituído pela integralidade de um patrimônio, ou singular. O que quer dizer isso? Vejam só. O objeto, quando ele é universal, é quando ele é um todo. Ele tem um patrimônio por inteiro, ou pela uma fração de um patrimônio. Então, eu coloquei lá, ó, constituído pela integralidade de um patrimônio. Exemplos clássicos: sucessão hereditária e o casamento com comunhão universal de bens. Sucessão hereditária, porque às vezes, porque fulano de tal, ele é sucessor a título universal. Não, todo herdeiro é sucessor a título universal. Só que alguns, quando só tem um herdeiro, ele é sucessor a título universal, e ele é único. Então, a título universal em condomínio com outros herdeiros. Então, são 3 herdeiros. Por quê? Cada um vai receber 1/3 de tudo que o morto deixou. Tudo é o quê? É o patrimônio por inteiro, mas vamos fracionar aquilo ali. Pode ser fracionado depois consensualmente, ou pode ser fracionado até judicialmente, tá? Por decisão de juiz, se não houver consenso. Então, você tem lá a sucessão hereditária, que é clássico, a lei diz, as pessoas estão nos condôminos, e é o casamento com comunhão universal de bens. Por quê? E você tem o casamento tem casamento com separação de bens, casamento com comunhão parcial de bens, e casamento com comunhão universal de bens. Casamento, vocês vão ver melhor no direito de família, claro, semestre que vem ou no outro semestre. O casamento forma o quê? A sociedade conjugal. Casou-se, formou essa sociedade conjugal. A união estável também é tratada analogamente. Então, a formação da sociedade conjugal, se é uma sociedade, sócio é condômino. Então, você tem que resolver como fica a partição dos bens daquela sociedade, no caso de quê? De um rompimento da sociedade. E aí você vai ter os regimes societários. Por quê? Porque se o regime for de comunhão parcial de bens, parcial, o patrimônio de noivo e da noiva, antes de casar, é de cada um deles. Não se mistura. O depois de casar, o que formar é de ambos, e aquilo é dividido. Então, não vai ser objeto de divisão. Mas o que vem depois do casamento, é formado depois de casados, vai ser dividido, essa comunhão parcial. Por quê? Só divide parcialmente, porque é só o depois do casamento. E a comunhão universal é quando você tem tudo diante do casamento, tudo depois do casamento, tudo reunido num patrimônio único. E esse patrimônio único, num caso, numa dissolução daquela sociedade conjugal, vai ser dividido exatamente entre ambos os cônjuges, tá certo? E você tem também aquele regime da separação de bens, é que não há condomínio. Porque tudo que o noivo tem antes de casar é dele para sempre, da noiva dela para sempre, depois de casar, que cada um consegue incorporar o seu patrimônio e não comunica com o patrimônio do outro. Então, nesse caso, não há condomínio. Então, você tem esse objeto do condomínio, é um objeto universal, é quando você tem o quê? Uma parcela de um todo, né? Ou o próprio todo, mas aí não tem condômino. Se ele é sozinho, ele não vai dividir com ninguém, tá certo? Muito bem. E depois, para finalizar, quanto ao objeto singular, aí são os outros tantos. Porque singular é quando você tem, é aquela casa, aquele carro, aquelas 3 casas, aqueles 2 carros, e não a miscelânea de bens num todo universalizado, tá certo? Quando é singular, é porque ele é identificado individualmente em relação aos demais. Então, tá lá, ó,
Nos demais casos, o objeto é uma coisa ou um conjunto delas, mas não é universal. Né? Olha, aquele condomínio ali. Aquele condomínio, e só aquele condomínio, que tem 5 casas, 6 casas, 4 casas, aquela vila, né? Aquele prédio, mas não tudo que o morto deixou, por exemplo. Ou tudo que o casal conseguiu que vai ser dividido. Então, você tem essa situação de quê? Objeto singular, objeto universal. Tá bom? Tá tranquilo. Vamos tomar uma sopinha aí. E aí, quinta-feira, a gente se vê de novo. Tá bom? Aí vamos vendo a avaliação. Se tiver dúvida, alguma coisa assim, dá uma lembrada no começo da aula e a gente vai tratando. Tá bom? Oi, Ana. Um abraço também, meu filho. Com Deus, hein? Obrigado. Boa noite também. Falou. Ele vai trazer para a gente um dia desse. Tá bom? Oi, Mara. Um abraço também. Leandro, um abraço. Paulo, um abraço. Fiquem com Deus. Que é isso. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eita, obrigado a você. Boa noite também, filho. Com Deus. Tchau, Sara. Boa noite. Tchau, Adélia. Boa noite. Esther, boa noite também. Tchau, tchau. Vamos lá. Obrigado pela presença, turma. Até depois de amanhã. Boa semana.